Olá, bom dia pessoal. Eu gostaria de primeiramente agradecer o interesse de todos vocês em participar de mais esse webinar realizado pela MapData. Então, nesse webinar de hoje nós vamos visualizar como desenvolver projetos mecânicos utilizando simulações em nuvem. Eu sou o Wanderson Zangerolamo e sou especialista técnico em produtos Autodesk aqui na MapData. Então, antes mesmo de falar a respeito de simulações, eu quero trazer para vocês uma visão geral do que o Fusion é possível de realizar dentro da plataforma do Fusion. Então, para quem não conhece o Fusion, ele é um software CAD, CAM e CAM e também PCB, e nós temos uma infinidade de aplicações que são realizadas no Fusion no dia a dia, nas engenharias, em empresas que realizam desenvolvimento de produtos. Pois bem, então vamos falar a respeito de simulação. Então, existe uma razão específica onde nós realizamos simulação no dia a dia das nossas empresas, durante o desenvolvimento de produtos. Então, existe uma razão específica por que simular. Então, é necessário realizar simulação justamente para buscar entender melhor o comportamento físico que cada um dos componentes ou que um determinado equipamento possui em função de carregamentos físicos, em função do funcionamento físico, e a gente monta esse modelo de forma de criarmos um protótipo digital, e através desse protótipo digital que é possível realizar através da simulação, nós conseguimos obter algumas respostas, que são, normalmente, né, se um determinado componente ele vai resistir aos esforços onde ele será solicitado, como que será, por exemplo, o comportamento em função a uma determinada carga, se ele vai resistir aos esforços ou se eu vou ter algum problema de quebra. Tá? Então, isso na etapa de desenvolvimento dos produtos, e também existe uma necessidade específica quando temos algum problema em campo com algum produto, com algum equipamento ou algum componente, existe essa necessidade da gente obter algumas respostas do por que está quebrando, por que eu estou tendo alguns desses problemas. Tá? Então, uma vez que nós temos desenvolvido algum produto, nós temos a geometria de algum componente ou de alguma montagem, basta a gente fazer a seleção através da Workspace, tá? E nós temos acesso ao ambiente Simulation do Fusion 360. Tá? Então, o Fusion 360 ele possui todas essas análises disponíveis. Então, em setembro, tá? Houve uma
atualização por parte da Autodesk, onde todas as análises realizadas dentro do Fusion 360, elas são realizadas através de processamento na nuvem. Tá? Então a gente sabe que quando a gente realiza uma simulação, é, existe um processamento necessário para realizar essas análises, então normalmente a gente precisa de um certo tempo, tá? Então normalmente dependendo da análise, dependendo do que estamos fazendo dentro do Fusion, dependendo do que estamos simulando, basicamente esse processamento se torna pesado quando a gente faz dentro de uma análise local, dentro da nossa máquina. Então, em função disso, a Autodesk ela trouxe todas essas possibilidades que nós temos em realização de análise, fazer todo esse processamento, toda essa parte pesada de processamento, realizar todas elas na nuvem da Autodesk. Tá? Então, hoje é possível realizar uma análise, por exemplo, uma static stress, sem a cobrança, tá? Através de Cloud Credits. Tá? E as outras análises, quando eu solicito para fazer uma simulação, para cada tipo de análise, eu tenho essa cobrança através de Cloud Credits. Tá? Então, eu posso fazer essa análise, tá? E para cada análise existe essa cobrança, onde nós aqui na MapData fazemos a comercialização desses Cloud Credits. Então, em função da demanda que as empresas elas possuem, tá? Você pode ter a opção de fazer esse pagamento por análise. Então, se você tem baixa demanda para a realização dessas análises, você pode fazer essas análises através dos Cloud Credits. Ou senão, você pode fazer a aquisição de uma extensão. Tá? Então, além da extensão Simulation, tá? Então, através da extensão Simulation, nós temos uma possibilidade de realizar análises ilimitadas dentro do Fusion. Tá? Então, esse processamento na nuvem ele é feito de forma ilimitada. Então, se eu tenho alta demanda na realização dessas análises, eu faço aquisição da Simulation Extension e eu posso realizar essas análises de forma ilimitada. Assim como nós temos outras extensions, tá? Específicas, por exemplo, para usinagem, específica para corte, né? e nesting de chapas metálicas, Generative Design, tá? Também é uma simulação que nós temos dentro aqui do Fusion, e eu vou mostrar para vocês também aqui na sequência, após, tá? Mostrar todas as possibilidades que temos aqui dentro da simulation. Então, falando especificamente de uma análise, né, de uma análise linear estática, então aquela primeira análise que estava destacada no slide anterior, basicamente é uma static stress, que nós chamamos de uma análise linear estática. Então, a análise linear estática ela é a mais básica e, porém, a mais utilizada na indústria, onde a gente consegue obter as respostas em função de carregamentos e restrições que aplicamos na estrutura, e a gente consegue conhecer quais são os efeitos desses carregamentos que estão solicitando a estrutura e entender qual que é o deslocamento, como nós estamos vendo aqui nessa imagem, qual que seria a distribuição das tensões, tá? E se isso está aceitável para a realização do meu componente, para a realização do meu equipamento e levar esse equipamento para o mercado. Então, com análise linear estática, nós temos essa opção de forma ilimitada. Então, todas as análises que realizamos através da Static Stress, que é uma análise linear estática, tá? Todas essas análises nós não temos a cobrança dos Cloud Credits. Então, nós temos aí de forma ilimitada. Tá? Já a análise modal, nós temos análise modal basicamente é uma análise de frequência natural, tá? Então
ela, né, é um outro tipo de análise que conseguimos realizar aqui dentro do Fusion. Então, através da análise modal, a gente busca conhecer qual é a frequência natural. Tá? E para cada faixa de frequência natural, nós temos o respectivo modo de vibrar desse componente, tá? Como está sendo mostrado, ou de uma estrutura. Então, quando eu corro o risco de excitar esse componente a uma determinada frequência, eu posso entrar em ressonância, e se eu entrar em ressonância, eu vou vibrar conforme ele está mostrando, tá? Conforme ele está animando esses resultados. Dentro do Fusion também nós temos a possibilidade de realizar uma análise de flambagem. Tá? Então, a análise de flambagem, conceitualmente dizendo, ela é uma análise onde avaliamos a perda da estabilidade lateral de uma estrutura quando ela é solicitada através de uma carga de compressão. Então, da mesma forma que realizamos, né, durante o projeto, quando fazemos os cálculos através de equações matemáticas, a gente faz a verificação das tensões, né, assim como nós fazemos em uma análise linear estática, de forma separada, a gente faz a verificação quanto à flambagem. Tá? Em uma simulação, em uma análise de elementos finitos, é exatamente o mesmo procedimento, tá? Exatamente da mesma forma. Então, nós temos que fazer também a verificação quanto à flambagem, caso nós tenhamos, tá, essas solicitações aí na estrutura. Tá? Então, é dessa forma que fazemos a verificação das estruturas quando nós temos carga, né, de compressão e ele está sujeito a ocorrer a flambagem. Também dentro do Fusion é possível realizar uma análise que nós chamamos de Event Simulation. Então, não somente as análises onde nós temos cargas estáticas, tá? Que seria uma análise linear estática, tá? Nós temos aqui dentro da Event Simulation a possibilidade de aplicar cargas que variam com o tempo. Tá? Então, posso aplicar, tá, cargas variantes. Então, através dessas cargas que variam com o tempo, eu consigo obter respostas da minha estrutura quando eu tenho essas solicitações de cargas que variam com o tempo. Tá? Então, aqui nós temos um outro exemplo. Tá? Então, basicamente, nós temos aqui, eu vou trazer de forma um pouco mais detalhada, tá? Como realizar essa análise, tá? Chamada aí de Dynamic Simulation. Tá? Então, uma vez que a gente entra dentro do ambiente de simulação, aqui está sendo realizado o setup de uma análise. Então, eu posso definir alguns corpos como corpo rígido. Tá? Eu posso definir o material de cada um desses corpos. Tá? Então, nesse primeiro componente, eu vou definir aqui como nylon. Tá? E logo na sequência eu vou fazer algumas restrições. Tá? Então, quando a gente trabalha com a Event Simulation, apesar da gente estar trabalhando com malha sólida, ele também nos dá a possibilidade de termos o grau de liberdade de rotação. Tá? Então, nós temos essa necessidade de aplicar também as restrições nesse grau de liberdade. Então, nesse caso, a gente vai fazer uma análise, tá? Onde buscamos conhecer qual que é o efeito, tá? Justamente desse componente, tá? desse encaixe plástico, onde ele vai realizar esse processo de encaixe. Então, nesse momento, a gente está criando um deslocamento que a gente chama de deslocamento prescrito, onde nós vamos aplicar uma curva desse deslocamento, tá? Através aqui do tempo. E uma vez que nós temos essa determinação
dessa propriedade, tá? Ele vai levar em conta isso daí na análise, tá? Então é isso que nós estamos informando aqui nesse momento. Tá? Então agora a gente vai aplicar um carregamento, tá? Então nós aplicamos o deslocamento prescrito e esse deslocamento prescrito nós vamos adicionar uma informação que é a velocidade, tá? Então ele tem aqui uma velocidade inicial para esse corpo. Nós vamos definir o contato, tá? Então nós temos aqui um contato, né? São contatos avançados, normalmente já criados do tipo separation, tá? Onde ele vai fazer, onde ele vai entender que os corpos eles estão afastados e no momento que eu vou aplicando esse deslocamento, ele vai entendendo, né, que o contato, que os componentes eles não podem se penetrar um em relação ao outro. Nós aqui também temos a possibilidade de definir algumas regiões específicas onde eu quero refinar a minha malha de elementos finitos, onde eu tenho necessidade, tá, de criar elementos menores justamente para obter as respostas, tá, justamente desses detalhes. Então, nesse momento, tá, então ele selecionou essa opção, tá, para fazer a análise. Então, nesse momento está sendo mostrado essa análise que está sendo levada para a nuvem. Tá? Então, uma vez que essa análise é completada e nós temos o resultado, de forma automática esse resultado já é trazido para dentro do Fusion. Então, normalmente essas análises elas acabam demorando, tá, um certo tempo para ser realizada. Então, durante esse tempo, tá, quando era realizada uma análise local, tá, na máquina, muitas vezes o engenheiro, o projetista, no decorrer dessa análise, por conta do processamento pesado da CPU e consumo de memória, basicamente a gente não conseguia executar algumas outras atividades dentro, né, do Fusion, né, dentro aí do ambiente de engenharia. Então essa é uma grande vantagem onde todo esse processamento é realizado na nuvem. Então durante o cálculo, durante esse processamento matemático, o projetista, o engenheiro, ele fica livre para poder trabalhar. E uma vez que esse processamento ele é finalizado, tá, ele é trazido o resultado de forma automática aqui dentro do Fusion. Então é isso que foi realizado aqui nesse momento, nessa etapa. E agora nós temos a possibilidade de fazer a visualização dos resultados, tá? Entender qual é o comportamento, tá, dinâmico desse componente. Tá? Então eu estou aplicando uma condição dinâmica, né, de cargas que variam com o tempo. Nesse caso foi esse deslocamento prescrito. E a gente consegue fazer aqui o pós-processamento, que é justamente a visualização dos resultados, como realizar planos de corte, realizar né, também a definição de gráficos, né, para entender qual é né, justamente o comportamento, né, em função do tempo. Tá? Nós temos aqui também uma outra análise que nós chamamos de não linear estática. Tá? Então, de uma forma um pouco semelhante que nós vimos aí na Dynamic Event Simulation, tá? A análise não linear estática ela leva em consideração as não linearidades, tá? Que podem ser não linearidades de material, de contato, tá? Ou de grandes deslocamentos, grandes deformações. Tá? Mas não temos, né, essa característica justamente do efeito dinâmico da estrutura. Tá? Então, nesse caso, tá, nesse exemplo, a gente está trazendo basicamente uma estrutura onde a gente vai fazer uma avaliação dessa estrutura numa característica, né, de um overloading, né, de uma carga excessiva nessa estrutura para entender basicamente qual é o comportamento dessa estrutura quando
realizada uma solicitação com cargas acima, tá, do limite de escoamento. Então, nesse momento, a gente pode fazer, né, a indicação aqui do material com característica plástica. Tá? Então, além da fase elástica do material, nós conseguimos também definir a fase plástica. Então, isso é uma característica de uma análise não linear estática. Tá? Então, através dessa definição do material, tá, a gente leva em consideração na análise, então, em função do carregamento que a gente aplicar aqui nessa estrutura, caso esse carregamento ultrapasse o limite elástico do material, o limite, né, linear aí do material, ele vai entrar na fase plástica. Tá? Então, essa é uma característica, tá, de uma análise não linear. Tá? Então, nesse caso, a gente vai fazer a aplicação das restrições dessa estrutura. Feita a definição das restrições, tá? Vai ser realizado o carregamento. Tá? Então, eu vou avançar aqui um pouco mais. Então, nós temos aqui o carregamento dessa estrutura. Tá? Então, ela pode ser uma pressão, pode ser uma carga distribuída. Tá? Nesse caso, ela está sendo vertical, mas poderia ter outras direções. E aqui é a mesma coisa. Nós temos, tá, a possibilidade de rodar isso daí na nuvem e feita, né, uma vez completado aí a análise, fazemos a avaliação dos resultados. Então, como avaliação dos resultados, podemos avaliar safety factor. Tá? Então, quando o safety factor está abaixo de 1, tá, que está sendo mostrado aqui nessa estrutura, quer dizer que eu tenho a solicitação dessa estrutura ultrapassando o limite elástico do meu material. Tá? Então, eu estou entrando na fase plástica. Tá? Então, dessa forma, eu consigo fazer uma análise mais aprimorada dessa estrutura e entender o que vai acontecer caso ocorra essa sobrecarga na minha estrutura. Tá? Então, é dessa forma que conseguimos, tá, realizar essas análises que possuem características de não linearidades. Tá? Nós temos também, dentro aqui do Fusion, uma análise, tá, que é bem interessante, que é a Shape Optimization. Tá? Então, traduzindo, né, de uma forma literal, aí, né, seria uma otimização de forma. Então, nesse exemplo que nós temos, basicamente essa Shape Optimization, nós conseguimos definir quais são as restrições que eu tenho nesse meu componente. Tá? Então, eu vou informar quais são os pontos de fixação, quais são aí as regiões de ancoragem dessa estrutura. Eu vou definir o carregamento. Tá? Então, eu vou definir aqui uma carga que será de 500 newtons. Uma vez definido o carregamento, tá, eu vou fazer algumas configurações específicas para essa análise. Eu tenho aqui a possibilidade de informar quais são as regiões que eu tenho interesse, tá, onde eu possa, tá, justamente informar aqui para o software, tá, que eu tenho, tá, essa condição de preservação da região. Tá? Então, posso informar que eu quero, tá, preservar essa região justamente onde eu vou ter a aplicação do pino, desse furo. Tá? Eu quero que o software preserve essa região. Tá? Então, ele vai fazer essa preservação. E agora, justamente para a gente ter um resultado adequado e também ajudar no processamento, eu vou definir um plano de simetria. Tá? Então, isso, né, faz parte aí da técnica desse tipo aqui de análise. E agora eu vou definir qual que vai ser o meu target, tá? Qual que vai ser a redução aí que eu busco de material. Tá? Então, uma vez que eu faça essa definição, tá, eu vou fazer aqui o ajuste para fazer a geração da malha. Tá? Então,
eu escolhi aqui para fazer uma malha bem refinada, com tamanho de 1 milímetro. Tá? Vai ser resolvido na nuvem. Então, é enviado os arquivos para a nuvem, uma vez que é retornado esse arquivo com os resultados, nós fazemos aqui a verificação. Então, através da Shape Optimization, nós temos essa resposta. Tá? Então, o próprio software, tá? Ele vai nos indicar qual que seriam as regiões onde possivelmente eu poderia retirar material sem que eu tivesse prejuízo em relação à minha estrutura, tá? Em relação à estrutura aí desse componente. Então, nós temos, né, basicamente essa resposta, tá? Onde nós conseguimos, tá, trazer, tá, justamente esse comportamento. Tá? Então, através dessa informação, tá? Através desse basicamente desse perfil que o software nos indica, quais são as regiões onde eu posso remover material. Basicamente, eu posso entrar dentro do ambiente 3D, dentro do ambiente design aqui do Fusion, realizar esses cortes, tá, na minha geometria e depois realizar uma verificação novamente em função, né, pode ser uma análise linear estática, pode ser uma análise não linear, e aí eu posso, tá, caminhar aí com o desenvolvimento desse componente. Tá? Então, essa é uma análise muito útil quando justamente a gente acaba buscando redução de massa, redução, tá, de material aí nos componentes. Nós temos aqui também a possibilidade de realizar uma análise electronics cooling. Tá? Então, basicamente a gente consegue indicar, né, aqui em alguns componentes eletrônicos. Então, o Fusion ele tem uma capacidade muito interessante para trabalhar justamente com placas PCB, com projetos de placas eletrônicas. E aqui no ambiente de simulação do Fusion, nós conseguimos indicar, tá, quais são as cargas térmicas de cada um desses componentes, tá, e justamente fazer uma avaliação, tá, fazer a informação, tá, de cada um deles, né, qual que seria, por exemplo, a potência, tá, qual que é a potência que ele está dissipando aí nessa placa eletrônica. Então, uma vez que a gente faz a análise, tá, nós temos, por exemplo, esses resultados, tá, de qual que seria a distribuição aqui, né, qual que seriam os componentes mais críticos do ponto de vista térmico, tá, e qual que seria a distribuição aí da temperatura de cada um deles. Tá? Então, isso que nós temos de resposta com esse tipo aqui de análise. Tá? Então, é isso que ele está mostrando. Tá? Então, nós temos aqui a informação que o componente, tá, que vai ter aí a maior temperatura vai estar na casa aí de 90,2 graus Celsius. Tá? Então, né, basicamente, nós temos algumas informações, tá, e como atuar aqui nesse sistema, tá? Se vai ser necessário aplicar uma refrigeração, tá? Então aí o engenheiro, o projetista dessa placa eletrônica, ele vai ter todas essas informações para ele poder atuar e resolver essa questão a respeito de uma possibilidade de um autoaquecimento aí dessa placa. Nós temos também a possibilidade de realização de análise térmica. Tá? Então, a análise térmica, o objetivo dessa análise é justamente conhecer qual é a distribuição térmica que acontece em uma estrutura. Tá? Então, nesse caso, nós vamos fazer a análise aqui de um trocador de calor. Tá? Então, está sendo realizada a definição da malha aqui nesse momento. Tá? Então, depois aqui da definição da malha, nós temos, né, as entradas e as saídas aí desse trocador. Tá? Então, nós temos aqui a possibilidade, tá, um recurso bem interessante dentro do Fusion, que é justamente fazer simplificações,
tá? Na nossa geometria. Então, para esse caso, não é interessante os fittings, né? Que são as conexões que ficam aí nas extremidades desse trocador. Então, ele foi removido aqui do ambiente de simulação. Tá? Então, a gente consegue remover componentes que não são necessários para a simulação, mas ele ainda continua lá no ambiente de montagem. Tá? Então, isso é somente uma simplificação para a simulação. Tá? Não altera em nada o projeto 3D, não altera em nada os desenhos. Tá? Então, esse é um recurso bem utilizado, tá? Dentro aqui do ambiente de simulação. Então, nós temos a definição, né? Foi realizada a definição de alguns materiais, e nesse caso nós estamos aplicando, tá? Algumas definições, tá? Da carga térmica que nós teremos internamente, tá? Dentro desse trocador, e também vamos fazer aqui a aplicação, tá? Deixar visível agora as aletas, tá? Os dissipadores aqui desse trocador de calor, e será aplicada uma convecção. Tá? Então foi aplicada uma temperatura interna, tá? do fluido que vai estar passando por dentro desse trocador, e agora essa definição da convecção, tá? Do que vai estar passando aí externamente. Tá? Então, nesse caso, vai estar passando aí o ar, foi aplicado o coeficiente de convecção, e também agora vai ser aplicado, tá, um carregamento de radiação. Tá? Também temos a possibilidade de aplicar radiação dentro aqui do Fusion para fazer essa consideração na análise térmica. Tá? Como essas aletas elas possuem contato, tá? Nós temos aqui a definição, né, da geração dos contatos de forma automática aqui dentro do Fusion. Tá? E uma vez definido o modelo, tá, faremos aí a análise na nuvem. Uma vez que temos esses resultados, tá, nós conseguimos conhecer qual que é o comportamento desse trocador de calor. Tá? Qual será, tá, basicamente essa distribuição de temperatura. Tá? Então eu posso, tá, a qualquer momento, tá? Então a pessoa que estava trabalhando aqui com esse componente, tá, ele percebeu que as aletas, tá, da forma inicial como estava planejado, ela não foi suficiente para executar uma troca térmica com eficiência. Tá? Então ele executou, tá, uma edição dessa geometria, foi realizada a análise, e aqui dentro do Fusion nós temos essa ferramenta de comparação. Então podemos comparar, tá, os resultados de ambos os cenários. Tá? Então dessa forma, né, conseguimos ter uma visualização de uma forma mais eficiente. Aqui também nós temos a thermal stress, tá? Então a análise do tipo thermal stress, nós nos baseamos na distribuição de uma carga térmica, tá? Então através de carregamentos térmicos, quando nós temos uma distribuição de temperatura, tá, em um componente, tá, que é justamente o que ele vai realizar aqui nesse caso. Então, também aqui uma outra funcionalidade que nós temos dentro do ambiente de simplificação é justamente a possibilidade de fazermos a definição aqui de simetria. Tá? Então, nós conseguimos, dentro desse ambiente, fazer algumas divisões nessa geometria. Então nós vamos executar análise nesse disco de freio. Tá? Então está sendo realizado o corte dentro desse ambiente do Simplify. E agora, tá, vai fazer aqui um outro corte. Então nesse caso nós vamos realizar a simetria, análise, né, por simetria em 1/8 aí desse disco. Tá? Então somente uma parcela desse disco será realizado a análise. Então a análise, quando definimos uma condição de simetria,
ela é suficiente para termos, né, como resposta o comportamento como, né, como se fosse a distribuição do comportamento da geometria como um todo, tá? Da geometria do disco com a geometria, né, inteira. Então, nesse caso, está sendo definido o material. Uma vez definido o material, tá? Nós vamos fazer aqui o filtro, né, de seleção através de faces. Então, vai ser definido, tá? Vai ser realizada a definição da simetria. Tá? Então, nós temos aqui uma definição da simetria, tá? Das faces onde o plano, tá? Cortou essa geometria. Então, como opção, nós temos a possibilidade de fixar o grau de liberdade perpendicular a essas faces, que é o suficiente para definição de simetria. Então, uma vez que foi definida a simetria nessas faces, tá? Vamos seguir aqui com os carregamentos. Tá? Então, nós temos a possibilidade de aplicar um carregamento. Tá? Então, vai ser definida aqui uma certa pressão, tá? Na região interna. Tá? Também vai ser aplicado uma temperatura. Tá? É conhecida essa temperatura interna também aqui no cubo desse disco. Tá? E também vai ser aplicada, tá, um carregamento chamado de heat source. Nós sabemos que o atrito com a pastilha de freio é gerada, tá, uma carga térmica. Então, uma vez que conhecemos essa característica de carregamento, nós conseguimos definir aqui no modelo. Tá? E também vai ser aplicada, né, uma convecção, tá? Nas regiões onde eu não tenho as definições aí das cargas térmicas, né? Onde eu não tenho o contato tanto com a pastilha quanto com a região interna do contato com o cubo. Tá? E também está sendo eliminado essa carga, né, da convecção nas regiões onde eu tenho a simetria. Então está sendo definida a temperatura e também o coeficiente. Tá? Então, feitas essas definições, tá, a gente faz a análise, tá, tanto da carga térmica quanto da carga estrutural. Tá? Então tá pronto aí para rodar. E aí nós temos aqui a possibilidade de visualização desses resultados, tá? Os resultados dessa análise. Então, o que acontece? Onde nós temos a distribuição de temperatura, então quando temos um gradiente de temperatura em um componente, nós temos na região onde temos maior temperatura, temos maior dilatação, onde temos menor temperatura, menor dilatação. Então, justamente nesse transiente térmico que ocorre internamente nesse componente, eu posso ter efeito também de geração de tensão em função dessas cargas térmicas. Tá? Então é isso que nós conseguimos avaliar, né, de forma conjunta com, né, tanto a visualização das tensões quanto a distribuição da temperatura, tá? Como está sendo mostrado aqui nesse caso. Tá? Tanto, né, distribuição de temperatura, fluxo térmico. Ok, então nós temos também aqui uma outra possibilidade, tá, de análise dentro aqui do Fusion, que é justamente a simulação de injeção de moldes plásticos. Tá? Então, através de uma montagem onde eu tenho alguns componentes que são realizados através do processo de injeção plástica. Tá? Então, eu seleciono qual que é o componente que eu vou realizar essa análise. Tá? É feita a indicação da região onde será injetado, tá? Onde será feita a injeção do plástico dentro aqui desse modelo. Tá? E
basicamente nós temos aqui a possibilidade de resolver, né, de pedir para o software, né, fazer a simulação. Tá? Então, uma vez que é realizada essa simulação, nós temos alguns resultados, tá? Que são resultados do processo, tá? Em função do material que foi escolhido, tá? As informações, né? Como o tempo, como a pressão, tá? Que será necessário aí para fazer a injeção do molde aí desse componente. E também nós temos alguns resultados, tá, que são possíveis de obter através dessa análise. Tá? Então, nós temos aqui essa ferramenta de visualização dos resultados, tá? Onde nós vemos a análise do preenchimento, possíveis defeitos visuais e também possíveis efeitos em relação a empenamentos. Tá? E também nós temos, né, a possibilidade de visualizar cada um desses resultados. Então, a análise realizada, né, através da característica do preenchimento, tá? Onde possíveis, né, regiões podemos ter efeitos, né, de defeitos visuais, e as regiões onde eu posso ter, né, que são as regiões mais distantes, né, possíveis empenamentos. Tá? Então, conforme eu vou fazendo né, o ajuste aqui da escala, ele vai mostrando, tá, quais são essas regiões em função, né, desse empenamento. Tá? E por questão de encaixe, também posso fazer essa verificação através, né, de uma face plana. Tá? Então, uma vez, né, que eu tenho essas respostas, uma vez que a pessoa que trabalha com moldes de injeção, com peças plásticas, diante de todas essas informações que essa análise de injeção ela nos traz aqui de respostas, tá? Essa pessoa ela vai ter as informações necessárias para poder atuar, tá? E poder fazer algumas alterações. Tá? Então, nesse caso, tá? Vai ser feito aqui um clone dessa análise. Tá? Vai ser aplicado aqui um novo material. Então, o próprio ambiente aqui de injeção de moldes plásticos do Fusion, ele já possui uma biblioteca, né, bem extensa aqui quanto aos materiais, tá, mais usados aí no ambiente de injeção plástica. Tá? E vai ser, né, definida aqui algumas condições. Tá? Então, externamente está definido aqui como face estética, que são as faces visíveis. Tá? E aqui, né, nós temos uma ferramenta, tá? Antes de fazer essa análise, tá? Justamente que ele nos traz algumas informações onde são, né, importantes para poder atuar nesse modelo e realizar algumas alterações. Então, nesse caso, nós estamos fazendo aqui a alteração da localização da injeção, tá? do ponto aí de injeção. Então, uma vez que é processada essa análise, tá? Diante aqui dos resultados, agora a gente consegue fazer uma visualização desses resultados com essas definições, tá? Com essas alterações aí que foram realizadas. E uma vez que eu, né, tenho mais que uma análise aqui dentro do Fusion, nós temos essa possibilidade de realizar a comparação. Tá? Então, através da comparação, tá, entre uma análise, tá, com o ponto de injeção inicial e uma outra análise, tá, com o outro ponto de injeção conforme foi alterado. Tá? Então, através, né, dessas verificações, tá, ainda, né, tem algumas regiões que precisam ser trabalhadas, mas a gente consegue, tá, ter um acompanhamento dessa evolução e de forma comparativa conseguimos fazer isso daí de uma forma mais fácil. Tá? Então, essa possibilidade, né, de comparação aqui desses resultados, né, é uma forma bem interessante aqui dentro do Fusion. Tá? Então, basicamente, essas são as principais análises que nós temos, tá, voltadas, né, especificamente para
dentro aqui do ambiente de simulação e dentro do que nós temos, tá, dentro da Simulation Extension. Tá? Então, basicamente, nós vimos todas, né, as principais funcionalidades aqui de todas essas análises, tá? E todas as análises que estão disponíveis aqui dentro desse ambiente, tá, da Simulation Extension. Agora, né, nós vamos ver aqui de uma forma, né, um pouco mais efetiva a respeito de Generative Design. Tá? Então, o acesso ao ambiente de Generative Design, tá? Nós chamamos aqui de Generative Design Workspace, tá? Então, de uma forma semelhante, tá? Que a gente viu anteriormente, tá? Então, no ambiente de simulação. Então, uma vez que estamos dentro do ambiente design, nós temos a possibilidade de entrar dentro do Generative Design. E aqui o ambiente do Generative Design é a mesma forma. Tá? Então, se eu tenho necessidades, né, de pouca, né, demanda no meu dia a dia para trabalhar com Generative Design, eu posso realizar essas análises através de Cloud Credits. Tá? De uma forma, eu posso ter acesso a essa tecnologia sem a necessidade de fazer, né, um investimento maior. Tá? Caso eu tenha essa, né, demanda recorrente no meu dia a dia, tá? Acaba sendo interessante a aquisição da Generative Design Extension, onde você vai ter acesso a fazer, né, essas simulações aí de forma ilimitada. Então, a Generative Design ela tem uma característica, tá, específica, onde nas regiões, tá, dentro aqui da montagem, nós indicamos quais são as regiões onde eu quero preservar. Nesse caso, onde eu tenho os obstáculos, tá, em vermelho, e quais são os carregamentos. Tá? E eu consigo definir dentro aqui desse modelo, tá, essas cargas, né, se elas são cargas estruturais, qual que é o carregamento que eu vou estar aplicando. Eu posso escolher qual que vai ser o meu método de manufatura, tá? Se vai ser através de manufatura aditiva, tá? Nesse caso, também através de fundição e através de usinagem. Tá? E o solver, né, do Generative Design, ele vai nos trazer todas essas possibilidades. Tá? Então, uma vez que nós temos todas essas possibilidades em função de materiais, em função de processos, tá, nós conseguimos, tá, realizar algumas filtragens em função, tá, por exemplo, de resistência, em função da massa, em função do custo, tá, de fabricação. A gente consegue escolher algum desses componentes e conhecer qual que é, tá, através dessas características, o qual que vai ser mais interessante, tá, para fazer a aplicação no meu componente. Tá? Então, dessa forma, tá, nós temos alguns casos, né, de sucesso de diversas empresas que têm trabalhado com o Generative Design. Tá? Então, esse é um caso, né, de sucesso. Human engineering combined with artificial intelligence. Lighter, smarter products. And here is a huge potential that can revolutionize not just the products that we're providing, but also the way we work. It's about finding ways to extend the range beyond anything that we thought possible. One way to do that is to make the vehicle as light as possible. That's where generative design comes in, using artificial intelligence to design structures that are lighter and stronger than anything we thought possible. We have been looking for something that would really represent our company's DNA. The goal of the Type 20 is to provide a platform for us to show really cutting-edge technology in a really emotionally impactful way. It is the very classic Volkswagen bus, which stands for the heritage of our company, of our company's values, bringing people together on their journey, providing individual mobility and freedom. It was amazing to see how the software worked and how quickly it worked,
how just a couple inputs could get us like literally hundreds of results. It was staggering. The generative design process lets you optimize for different manufacturing methods, like CNCing the wheels from metal or casting them from molten metal. One of the biggest surprises for me was seeing just how much material you could remove from a conventional wheel structure. When the final rims arrived here on site, it was kind of like Christmas morning. The whole team was excited to open the box and see how these really look. I'm really proud of the team here that we were able to put this thing together and show our vision of the future of both the company and of the automotive industry. Então, basicamente é dessa forma que a Volkswagen ela tem desenvolvido alguns componentes em alguns Human projetos, engineering. tá? Justamente, tá? Para trabalhar com generative design, tá? Então essa, né, são as vantagens aí desse tipo, né, de desenvolvimento, né, através dessa ferramenta da generative design. E também nós temos, né, não somente componentes, tá, com características de fabricação de manufatura aditiva, tá? Ou também de fundição de componentes. Então, através da definição do processo que vai ser fabricado, tá? Nós temos aqui um caso, tá, também de sucesso dessa empresa, que é a Evolve. Tá? Então, a Evolve, né? Então, nesse exemplo, ela utilizou, tá, do potencial aí do Generative Design, tá, justamente para fazer a geração aqui né, desse componente, onde ele ficou, né, ele teve uma redução de peso, tá, em 40%. Tá? Então, nesse processo foi utilizado o processo de fabricação através de usinagem 2,5D. Tá? Então, a gente obteve aqui esse resultado, tá? Que é mais familiar, voltado justamente para componentes onde serão realizados a fabricação através de usinagem. Tá? Então também temos essa possibilidade, tá? E através do Generative Design nós também conseguimos ter essa característica de geometria, tá? Que é possível de ser fabricado. Ok, então, tá? Basicamente é isso, né, que eu gostaria de trazer aqui para vocês em relação à simulação, tá? Né, das possibilidades que conseguimos trabalhar aqui na nuvem. Tá? Então é dessa forma que as empresas têm trabalhado, têm simulado e têm encontrado resultados aí efetivos através de simulação. Tá? Então eu aproveito para deixar, né, para vocês aí os nossos contatos, né, aqui da MapData, ou caso vocês tenham interesse, tenham alguma dúvida futura e queiram entrar em contato comigo, tá? Né, vocês estão à disposição, tá, para entrar em contato aí conosco. E a respeito, né, de algumas perguntas que apareceram aqui no chat, tá? Então, nós temos aqui a pergunta do Antônio Lemos, tá? Então, se essa simulação, né, ela tem no Inventor 2023, eu não sei, eu não lembro em que momento, Antônio, que você fez aí esses comentários, tá? Mas né, diversas análises que nós temos disponíveis aqui dentro do Fusion, também nós temos disponíveis dentro do Inventor, né, através do solver Nastran, que está dentro do Inventor. Tá? Então, só lembrando, tá, quando é feita a aquisição do Inventor Professional, alguma dessa, né, é possível realizar, na verdade, somente análise linear estática, análise modal, tá, e a Shape Optimization. E lembrando, essas análises elas são feitas de forma local, tá? Então elas não são realizadas na nuvem. E quando a empresa ela possui a Product Design Manufacturing Collection, ela passa a ter acesso ao Inventor Nastran. Tá? Então, com o Inventor Nastran, é possível realizar um leque muito maior de análise,
tá, que estão disponíveis dentro do solver Nastran. Então, nós temos análises lineares, não lineares, análises, né, dinâmicas, tá? Então, diversos, né, análise térmica, thermal stress, então diversas análises é possível, né, também realizar dentro do Inventor Nastran, tá? E também lembrando, essas análises também são realizadas localmente, tá? Elas não são realizadas aí na nuvem. Então, todo esse processo, toda a parte pesada de processamento de análise é feito de forma local. Tá? E também, né, nós vamos deixar disponível o link para acesso ao webinar, tá, do Inventor Nastran. Nós já realizamos aqui na MapData um webinar específico de Inventor Nastran, onde nós abordamos todas essas análises. Tá? Então, nós vamos deixar disponível, caso vocês tenham interesse, vocês podem acessar esse link e assistir esse webinar. Então, eu gostaria de agradecer pela atenção, pelo interesse de todos vocês, tá? E fiquem à vontade para entrar em contato conosco. Tá? Estamos de portas abertas aqui para a MapData, para conhecer o dia a dia das engenharias de vocês, tá? E como que a gente consegue ajudar vocês em simulação, tá? Que foi o tema desse webinar de hoje, mas também com outros assuntos relacionados aos processos. Tá? Nós temos aqui mais uma pergunta do John Santos Salles. As análises do Nastran dentro do Inventor, não é possível realizar essas análises na nuvem, tá? Então é somente análise local. Tá? Então o processamento é feito diretamente na máquina, né? na estação aí de trabalho. Então, dependendo da análise, onde vai necessitar de bastante processamento, tá? Basicamente você não tem, você tem, né, praticamente parar aí muitas vezes as atividades que você está realizando, tá? Ou muitas vezes você não vai conseguir trabalhar de forma tão produtiva quanto você, né, de forma comparativa aí com essas análises sendo processadas na nuvem. Então, muito obrigado, pessoal, pela participação desse webinar. Então, aproveitando, fiquem ligados nas nossas mídias sociais e também no nosso canal aqui do YouTube, onde sempre traremos novos conteúdos, tá? E sempre, né, traremos informações, sempre traremos conteúdos, tá, nas nossas mídias sociais, tá? No Instagram. Tá? Fiquem ligados, né, nos próximos webinars para vocês se inscreverem, tá? E para vocês terem acesso a mais conteúdos. Muito obrigado, pessoal. Até mais.